Olá, crianças, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peguem um livro de vocês de português, capítulo 9, parte 1, e vamos lá, página 68. O assunto de hoje é carta do leitor, certo? Então, vamos iniciar. A vez do leitor. Você sabia que revistas, jornais e sites têm um espaço reservado para que o leitor possa opinar sobre reportagens e todos os outros textos sobre notícias, reportagens, enfim, que as revistas, jornais, sites, eles publicam? Então, temos sim esse espaço para interagir com o canal que a gente está fazendo essa interação, seja site, seja revista, seja jornais, tá? Aqui eu trouxe para vocês, tem aí na página 68 do livro de vocês, duas cartinhas de duas crianças que enviaram para a revista CHC. Vamos lá ver, vamos ler. Notícias da vida. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada. Sergiane Gonçalves Rezende, Chiador, Minas Gerais. Aí a revista responde a Sergiane. Não é legal isso? E ela responde assim: oi, Sergiane, já publicamos sim alguns artigos sobre fósseis na CHC. Você pode procurar na nossa página da internet, que é www.chc.org.br. Aproveite para dar uma espiada na coluna De Volta para a História. O assunto principal por lá é a vida no passado da Terra. Aí temos outra cartinha também, baratas, peixes e cobras. Olá, pessoal da Ciência Hoje das Crianças. Gostei da reportagem. Você sabia que barata d'água não é uma barata? Da CHC 237. Achei muito interessante a edição que fala da barata, dos peixes, das cobras. Agradeço pela atenção. Aí quem escreveu foi Débora Kemily, de Carapicuíba, São Paulo. E ela ainda capricha no desenho aqui para a revista. E a revista, mais uma vez, responde, né? Oi, Débora, já deu para perceber que seu assunto predileto é o mundo animal. Então, que tal conferir a galeria dos bichos ameaçados desta edição? Então, aqui a gente teve duas cartinhas de duas crianças, mas temos mais. Vamos lá para a página 69 para acompanhar. A imagem aqui ficou um pouco esticadinha, então acompanha no livro de vocês, tá certo? Como funciona o vulcão? Olá, turma da CHC, tudo legal? O meu nome é Beatriz, tenho 10 anos. Gostei muito da revista. Passei uma temporada lendo a revista na escola e fiquei encantada. Eu gostaria de saber por que o vulcão entra em erupção. Beatriz Santo Cruz do Carmo, de Itaberaba, Bahia. E a revista responde: oi, Beatriz, ficamos felizes em ganhar mais uma leitora CHC. Visite a CHC online, www.chc.org.br, e saiba mais sobre vulcões. Temos também aqui outra cartinha. Ai, que nervoso! Olá, pessoal da redação. Meu professor entregou uma revista da CHC. Foi a primeira vez que eu li, mas adorei. Só o perípato, publicado na CHC de 2062, que me deu nervoso. Mas, fora isso, a revista é muito interessante. Pretendo ler mais vezes. Um beijo a todos. Quem escreveu foi Gabriele Silva Vaz, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E a revista, mais uma vez, responde: oi, Gabi, o perípato é um bicho mesmo bem diferente, por isso muita gente estranha a sua aparência, mas ele é simpático, não é? Beijos da turma. A outra é Extinção dos Dinossauros. O meu nome é Clara e tenho 8 anos, moro em Arinos, desculpa. Essa revista é muito boa, eu gostei muito. CHC, eu queria saber por que os dinossauros morreram.
Espero que vocês respondam a minha carta. Beijos. Clara Regina, de Arinos, Minas Gerais. Aí ela faz um desenho lindinho aqui e coloca assim: essa é uma boa a revista responde, né? Essa é uma boa pergunta, Clara. Já falamos sobre o assunto no CHC 237. Confira. E o outro é Dinossauros 2. Li o artigo da CHC 224 que traz informações sobre a diferença entre crocodilos e jacarés. Gostei. Gostaria que publicasse um texto sobre dinossauros. Um abraço ao pessoal da CHC. Eduardo José da Silva, Penha, Santa Catarina. Os dinossauros foram animais que povoaram a Terra e até hoje ainda rondam a imaginação de todos. Por isso, pode procurar, pois já falamos muito no assunto. Confira em www.chc.org.br. E aqui tem a imagem. Alô, leitor, né? Onde eles publicam aí, divulgam aí o site deles. E quem quiser conferir, basta acessar, que é bem legal, certo? Sobre esse assunto, né? Vamos voltar aí para a página 68 para a gente ver aí essa hora da leitura. Essas duas perguntinhas que diz assim: os textos que vocês leram agora, né, que a gente acabou de ler, foram enviados por leitores da revista CHC para a seção Fale Aqui. Por que vocês acham que a revista colocou o nome da seção Fale Aqui? Né? Justamente para abrir esse espaço para o leitor, onde ele pode falar, dar opinião, pedir artigos novos, né? Tirar dúvidas, enfim. Por isso que o nome da seção é Fale Aqui. É o espaço reservado para o leitor interagir com o canal, seja revista, seja jornal, seja o site, tá? E sobre o que essas pessoas estão comentando nessas cartas que foram enviadas para revistas, né? Então, neste caso aqui, as crianças estão comentando sobre as matérias que foram divulgadas, não é isso? Mas se fosse um jornal, por exemplo, o leitor ele ia escrever uma carta para o jornal sobre aquela matéria em específico, né? Para dar opinião, fazer uma crítica construtiva, se for o caso, e pedir também outros tipos de matéria, dar ideias sobre outros tipos de matérias, entenderam? Então, é para isso que serve esse espaço, né? O Fale Aqui, no caso da CHC, mas se for o caso de outros canais, seja sites, jornais ou outras revistas, pode ter outro nome essa seção, mas é um espaço reservado para o leitor, certo? Agora vamos compreender melhor esse gênero, carta do leitor. Então, o que seria? As cartas do leitor, gente, são textos produzidos por leitores de revistas, jornais e outras publicações semelhantes. Os leitores escrevem suas mensagens e as enviam para serem publicadas, tá? Então, quando você envia uma carta de leitor para a revista, para o jornal, você já deve enviar sabendo que eles podem sim publicar a sua cartinha, tá? Então, essas cartas podem ser enviadas em formatos de e-mail e é por meio delas que os leitores dão opiniões sobre as matérias que leram, além de sugestões de temas para serem trabalhados futuramente, tá? No caso das crianças, alguns proporam, olha, fala mais sobre dinossauro, mas elas não sabiam que a revista já tinha, né, publicado. Então, o que a revista faz? Olha, dá uma olhada no site. Então, a revista interagiu com o leitor, teve esse espaço, e aí é maravilhoso, porque há interação, há uma troca aí, né? Entre o leitor e a revista. Agora eu quero que vocês façam a atividade da página 70 a 73, é uma interpretação sobre a carta do leitor. Então, pausa o vídeo aí
E já já a gente retorna com a correção, ok? Vamos lá. E aí, ficaram com dúvidas? Então, vamos tirar todas as dúvidas agora, certo? Primeira questão. A página da revista apresenta várias cartas enviadas por seus leitores. Para qual revista as cartas foram enviadas? Essas cartas as crianças escreveram para qual revista? Quem respondeu para a revista CHC, que é a Ciência Hoje das Crianças, parabéns, para essa revista mesmo. E todas as cartas tratam do mesmo assunto? Todas as cartinhas que a gente leu tratam do mesmo assunto? Justifique a sua resposta. Não, né? Na verdade, não. Algumas cartas tratam de matérias específicas, outras comentam sobre algum conteúdo de toda a revista, tá? Mas são assuntos totalmente diferentes, certo? Aqui no caso da Sergiane, ela falou sobre como ela tinha curiosidade de saber como era a Terra no passado. Já o caso da Débora, a Débora falou, estava dando a opinião de que tinha gostado muito da matéria sobre que a barata d'água, na verdade, não é uma barata, tá? Então foram conteúdos diferentes, sem falar nas outras cartinhas também, né? Agora vamos lá, terceira questão. Releia as cartas a seguir. 1. Notícias da vida. Eu gostaria que vocês publicassem uma revista falando sobre os fósseis e a história da vida, pois eu gosto de saber mais sobre as coisas, saber da nossa geração. Acho muito interessante. Obrigada. Sergiane Gonçalves Rezende, Chiador, Minas Gerais. 2. Como funciona o vulcão? Olá, turma da CHC. Tudo legal? O meu nome é Beatriz, tenho 10 anos, gostei muito da revista. Passei uma temporada lendo a revista na escola e fiquei encantada. Eu gostaria de saber por que o vulcão entra em erupção. Beatriz Santo Cruz do Carmo, Itaberaba, Bahia. 3. Extinção dos dinossauros. O meu nome é Clara e tenho 8 anos. Moro em Arinos. Esta revista é muito boa, eu gostei muito. CHC, eu queria saber por que os dinossauros morreram. Espero que vocês respondam a minha carta. Beijos. Clara Regina, Arinos, Minas Gerais. Ai, que nervoso! Olá, pessoal da redação. Meu professor entregou uma revista da CHC. Foi a primeira vez que eu li, mas adorei. Só o perípato, publicado na CHC 262, que me deu nervoso. Mas, fora isso, a revista é muito interessante. Pretendo ler mais vezes. Um beijo a todos. Gabriele Silva Vaz, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Então, a terceira questão, ela pede para a gente usar os números de cada carta e identificar o assunto. Então, qual é a carta que fala sobre a sensação que a matéria causou? Vamos descobrir? Isso. Então, foi a cartinha da Gabriela, a cartinha, ai, que nervoso. Então, a cartinha, ela fala sobre a sensação que a Gabriela teve ao ver o bicho na revista, né, o perípato. E qual foi a cartinha que sugeriu um tema para a revista publicar numa matéria próxima? Ah, isso mesmo, a cartinha 1, que ela pede para falar mais sobre fósseis, né? E qual foi a cartinha que fez uma pergunta sobre o fato da história da ciência? A cartinha 3, né? Que ela gostaria de saber por que os dinossauros morreram. Foi isso? E a cartinha 2, ela faz uma pergunta sobre um fenômeno natural, né? Por que o vulcão entra em erupção? Então, conferiram a resposta? Está tudo ok? Vamos para a quarta questão. Letra B do terceiro, no caso, né?
Em quantas cartas anteriores as pessoas colocaram saudações? E quais foram essas saudações? Para relembrar, saudação é quando dizemos oi, olá, alô, etc. Tá? Em 2 cartas. E as saudações são olá, turma da CHC. E a outra é olá, pessoal da redação. Então foram só dessas 2. E na carta Notícias da Vida, o que a leitora acha interessante? Sobre os fósseis, a história da vida e a sua geração. Conferiu? Deu tudo certinho? Então vamos lá. Letra D. Na carta, ai que nervoso, porque a leitora diz, mas fora isso a revista é muito interessante. Porque ela gostou muito de todas as matérias da revista? Ou porque ela sentiu nervosismo ao ler sobre o perípato, mas gostou da revista assim mesmo? Isso mesmo, porque ela sentiu nervoso ao saber sobre esse bicho, mas gostou da revista mesmo assim, tá bom? 4ª questão. As 2 cartas abaixo foram enviadas com desenhos. Qual das crianças fez um desenho que se relaciona com o tema da carta? Explique a sua resposta. A primeira carta, gente, é essa. Ela fala sobre, parabeniza, né? Diz que gostou da reportagem. Você sabia que a barata d'água não é uma barata? E faz um desenho aí de uma baratinha. Já a Clara Regina, ela fala sobre, ela parabeniza a revista e a curiosidade dela é saber por que os dinossauros morreram. Olha o desenho da Clara. Ela desenha uma árvore, umas flores e umas borboletas. Qual das 2 fez o desenho que se relaciona com o que escreveu? A leitora Débora Kemley, isso mesmo. A carta se refere à matéria sobre baratas e a Débora desenhou uma barata. Já a Clara, ela parabenizou a revista, mas ela gostaria de saber por que os dinossauros morreram, mas ela não desenhou dinossauro, ela desenhou borboletas. Então, o intuito da Clara foi enfeitar a carta. Já a Débora fez direitinho aí o desenho se relacionando com o assunto que ela escreveu. Ok? 5ª questão. Identifique as partes da carta abaixo usando as palavras do quadro. Então, nós temos a carta dividida em 2 pedaços aqui. Um é o corpo do texto e a outra é o remetente. Qual essa parte, essa primeira parte, é o corpo do texto ou o remetente? É o corpo do texto, porque remetente é quem escreve a carta. Seja uma carta pessoal, seja uma carta de leitor, seja um e-mail, né? Remetente é quem escreve, tá? Quando escrevemos cartas, costumamos colocar uma despedida. As cartas de leitor também possuem uma despedida. Será que possui? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, retorne à página de abertura e veja se as cartas de leitor possuem despedida. Vamos voltar à página de abertura. Olha só. Acho muito interessante. Obrigada. Agradeço pela atenção. Aqui ele finaliza assim: eu gostaria de saber porque eu vou entre opção. Pretendo ler mais vezes. Um beijo a todos. Outra aqui: espero que vocês respondam a minha carta. Beijos. Um abraço ao pessoal da CHC. Vamos adiantar para a gente voltar para aquela questão. E aí?
Será que quando escrevemos cartas, né, a carta pessoal a gente coloca despedida, mas essas cartas de leitor também possuem despedida? Nem todas, não é verdade? A gente viu que algumas sim, outras não. Por quê? Porque na carta de leitor não é uma parte obrigatória ter uma despedida, tá? O leitor ele coloca uma despedida se quiser, certo? Então a resposta é essa. Nem todas as cartas de leitor possuem despedida, porque não é um item obrigatório, certo? Ao responder à carta de Beatriz, como funciona o vulcão? O pessoal da revista afirma: ficamos felizes em ganhar mais uma leitora CHC. O que significa ganhar mais uma leitora? Significa que Beatriz comprou e leu a revista apenas uma vez? Significa que Beatriz já conhecia a revista e leu todas as edições? Ou significa que Beatriz conheceu a revista e passou a ler com frequência? Que Beatriz conheceu a revista e passou a ler, né? Gostou e agora virou uma leitora da revista. Na resposta à carta Dinossauros 2, o pessoal da revista afirma que os dinossauros até hoje ainda rondam a imaginação de todos. Isso significa o quê? Que as pessoas não querem saber por que os dinossauros morreram, que todas as pessoas sabem o que aconteceu com os dinossauros ou que os dinossauros despertam o interesse de muitas pessoas. Acertou quem marcou aí a última, que os dinossauros despertam aí o interesse de muitas pessoas, né? Vamos aqui. Na carta, ai que nervoso, a leitora Gabriele Silva Vaz diz que sentiu um nervoso quando leu sobre o perípato. E você, sabe o que é um perípato? Leia o trecho do artigo científico lido por Gabriele. Então, a Gabriele leu isso aqui antes de mandar a cartinha para a revista. Então, perípato. Que bicho é esse? Está achando o nome esquisito? Pensou que fosse algum parente dos patos, né? Pois é, não tem nada a ver. Se não fosse a quantidade de pernas, poderíamos suspeitar ser uma minhoca ou uma centopeia. Mas ele tem o corpo molenga como uma lombriga. Além disso, suas pernas e antenas são carnosas e não seguem o mesmo movimento. O perípato é um bicho único, de pele aveludada e cor arroxeada nas costas e mais clara, quase lilás, na barriga. Encontrá-lo não é tarefa fácil, porque ele vive no chão da floresta, embaixo das folhas que caem das árvores. Os locais úmidos e sombreados são seus preferidos. É andando por entre as folhas e os troncos caídos que o perípato encontra as aranhas e os pequenos insetos dos quais se alimenta. Mas não se engane com sua aparência frágil, tá? Ele é carnívoro e um ágil predador. Quando encontra um desses pequenos animais, lança um jato de uma substância grudenta que endurece rápido, paralisando as suas vítimas. Olha só, né? Agora, depois da gente ler sobre o que é um perípato, qual desses bichos aqui é um perípato? É esse? É esse ou esse? Olha, o texto falou que é arroxeado. Falou também que tem umas perninhas parecendo as centopeias. Esse aqui não tem, esse aqui não tem. Então, acertou quem marcou aí o X no perípato, né? No bichinho do meio, certo? Aqui eu vou falar para vocês, explicar sobre a carta do leitor. Eu sei que por aqui
vou estar trabalhando, então, olha no livro de vocês aí, na página, deixa eu só olhar, tá? Na página 79. Põe na página 79 que eu vou explicar a atividade que vocês vão realizar. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma carta de leitor. Sobre o quê? Uma matéria da revista Ciência Hoje das Crianças. Para quê? Para opinar sobre a matéria jornalística. Para quem? Para a seção Fale Aqui da revista Ciência Hoje das Crianças. E como será essa produção? Individual. Para começar, você vai reler o texto Por que os dedos murcham quando entramos na água? Que leu na seção Outro Texto, Novas Ideias. Então, vocês vão lá, ó, outro texto, Novas Ideias, da página 74, tá? E por que os dedos murcham na água? Esse texto aqui, vocês vão ler porque a atividade de casa é ele, tá bom? Então, depois vocês vão fazer o quê? Escrever a carta de leitor. Para preparar sua carta, reflita sobre o texto, né, comigo e com os colegas. Então, por que os dedos murcham quando entramos na água? Por muito tempo, os cientistas se fizeram a mesma pergunta. Eles não sabiam se a pele enrugada, depois de muito tempo na água, tinha alguma função. Até que um estudo recente indicou a resposta. Descobriu-se que a pele enrugada poderia ser uma reação do nosso corpo controlada pelo sistema nervoso para facilitar o manuseio de objetos molhados. As rugas nos dedos serviram, então, para nos dar maior aderência, como as rugas nos pneus dos carros, que facilitam ao dirigir na chuva sem perder o controle do veículo. Olha só que legal. Então, sobre esse texto você vai dizer o que achou do texto, se achou interessante, se não achou, o que achou, se gostou de ler sobre o assunto, se teve dificuldade de entender alguma passagem do texto e se teve, qual. Vai fazer escrevendo o texto, né? Você vai escrever sua carta na folha disponível lá no anexo 2 da página 113. Siga as orientações abaixo para escrevê-la. Primeiro, identifique-se, escrevendo seu nome e a cidade onde mora. Segundo, faça uma breve saudação ao destinatário. Olá, pessoal da revista CHC. Entenderam? Depois, indique a matéria sobre a qual fará o comentário. Ou seja, olá, revista da CHC, eu estou aqui para falar sobre o assunto, porque os dedos murcham quando entramos na água, achei interessante, enfim. Vocês vão primeiro colocar o nome de vocês, fazer a saudação, depois dizer qual é a matéria que vocês estão escrevendo a carta, tá bom? Escrever o seu comentário e despedir-se de maneira educada. Lembrando, não pode, né, fazer comentários maldosos, não é legal. Mesmo que você não tenha gostado, dê uma opinião, olha, gostei, mas eu gostaria de saber sobre tal assunto, sobre outro, entenderam? Depois de fazer isso, vocês vão revisar o texto de vocês, editar, né? Você pede para a mamãe dar esse apoio, ver se tem algum erro de ortografia, se precisa melhorar mais alguma coisa. Finalize a sua cartinha com um desenho bem bacana e depois a gente vai fazer esse texto circular. Mas como assim vai fazer o texto circular? A gente vai ler o texto, né? Vocês vão me enviar esse texto e no Meet a gente vai debater esse texto, tá bom? Então, vamos lá. E a maneira da gente fazer circular esse texto é debatendo a opinião de todos pelo Meet, ok? E eu deixo para vocês a realizar da página 74, que é o texto, tá? Porque os dedos murcham quando entramos na água.
E da 79 a 80 é a parte que vocês vão fazer o texto, né? A carta do leitor, que é o você escreve. De novo, 74 é o texto, porque os dedos murcham, tem algumas perguntinhas, né, sobre o texto. E da 79 a 80 é o você escreve. Lembrando, fazer no anexo, tudo bonitinho. Se for necessário, passa limpo, se não, deixa reservado, não arranca do anexo, porque nós vamos debater esse texto na nossa aula do Meet. Tchau, tchau e até a próxima aula.